Bruno, e aí? É um jogo difícil de ser jogado, né? Porque o presidente Lula precisa construir maioria no Congresso Nacional. Ele foi eleito, não é? Os partidos que deram sustentação à coligação dele não têm ali, né, um número mínimo para aprovar um projeto de lei simples no Congresso Nacional. Então ele precisa botar de pé alguma coisa com um pouco mais de sustentação. Mas para botar de pé o que lá em Portugal chamam de geringonça, né? Para botar de pé uma geringonça, que é essa junção de peças, né, de carros diferentes, ele tem de abrir espaço. E para abrir espaço, ele está tirando de novo uma mulher, ou deve tirar de novo uma mulher, né? Já saiu a Daniela Carneiro. Ana Moser já saiu, né? Não, a Ana Moser já... não está totalmente... Vai sair. Né? Mas ele ainda não anunciou. Ele tinha chamado um foi pronunciamento... avisada, mas não foi oficializado. Exatamente, não está oficializado ainda. Ele tinha chamado um pronunciamento para 6 horas da tarde, mas ainda não aconteceu. Mas sai uma mulher sem sustentação política, né? Porque ela não tem partido político, não tem voto no Congresso Nacional, para a entrada do PP do Arthur Lira e do Ciro Nogueira também, né? Que era ministro da Casa Civil do Bolsonaro. E do Paulo Maluf, né? Se for longe aqui, a gente vai chegar em Pedro Álvares Cabral daqui a pouco. E o PSB, que é o partido do Alckmin, cede espaço. O Márcio França deve ser transferido para um novo ministério, que não é o Ministério da Micro e Pequena Empresa, vai se chamar Ministério do Empreendedorismo, alguma coisa Corporativismo, assim. Economia criativa. Era uma roupagem. Cooperativismo, exatamente. Era uma roupagem para dar uma amenizada. Esse ministério é micro e pequeno, parece que é ruimzinho, fraquinho. Vamos dar uma roupagem ministério nova. Com o nome de micro é ruim. Tem muita gente chiando, né, Bruno? Mas vai trocar a Ana Moser, o esporte de novo é moeda de troca, um símbolo do esporte, da política no esporte, vai ter de ceder espaço. Mas, sim, enquanto não houver outra lógica, é o que tem para hoje, né? É a política, mas é trágico. Porque o que a gente vê, os grandes escândalos que aconteceram no Brasil, desde Mensalão, Lava Jato, tudo está em torno disso, de partidos fisiológicos querendo pedaços no governo, querendo acesso ao orçamento para deixar alguém governar. E quem chega ali está refém disso. E não vamos ser poliano nisso. Não, com o Bolsonaro foi diferente porque ele não deu ministério para ninguém. Não, ele deu orçamento secreto. Ele deu orçamento inteiro. Ele falou, não quero administrar o país, administra aí vocês. Então, é uma coisa assim, extremamente trágica o que a gente vê. A reforma não saiu porque estão tirando a Ana Moser para colocar o Fufuca. Esse nome toda vez que eu falo, acho difícil. Não é? Ministro Fufuca. Ministro Fufuca. Como é que você dá uma bronca em alguém chamado Fufuca? Pois é. Você vai chamar o ministro no seu gabinete, o presidente da República, chama o ministro no gabinete para dar uma bronca. A hora que ele chegar e entrar com aquela cara de Fufuca, ele já te desmonta, né? Você não pode dar uma bronca em alguém chamado Fufuca. Ainda mais com o sotaque do Lula, né? Que esses Fs ficam mais Fufuca. Isso é uma coisa muito difícil. Mas o Fufuca, por que está um impasse? Porque eles não querem o esporte. Eles queriam o desenvolvimento social. Desenvolvimento social que tem o Bolsa Família. Então, eu estou falando, o esporte é 137 vezes menor do que o desenvolvimento social. Eles toparam o esporte, dentre outras coisas, porque vão tirar do Ministério da Fazenda aquela secretaria que vai regulamentar a aposta esportiva. Então, e aí os caras querem dar... Inclusive, eles estão chamando, em vez de esporte turbinado, esporte anabolizado. Porque é uma injeção que vai ter. Porque é uma dinheirama e tanto, né? Esse mercado de aposta esportiva regulamentado. E que já é uma loucura, assim. A aposta foi... Eu vi a aposta... sendo legalizado no Brasil na Copa do Mundo. Eu sou advogado. Com a hora que eu olhei aquilo, eu falei, cara, o que aconteceu? Eu falei, que eu saiba, que eu estudei, o jogo de azar é proibido no Brasil. De repente, né, no final do ano passado, acontece isso, os caras querem pegar um quinhão, todo mundo... Para criar um ministério, você tem que tirar um pedaço de outro. Para dar um ministério para o Márcio França, o que eles vão fazer? Eles vão arrancar um pedaço do ministério do Alckmin. Que é desenvolvimento. Eles vão tirar um pedaço de lá, tiram umas secretarias, faz um ministério. Agora, isso está cada vez pior. Isso não é o mesmo fisiologismo do Lula 1 ou do Fernando Henrique, que era o PMDBismo. Um partido ali do meio que ficava como o fiel da balança.
depois do Cunha e depois do Arthur Lira, né, junto com o Bolsonaro, tem uma matéria esse mês muito boa da Piauí, que o Marcos Nobre fala que, olha, hoje em dia a gente tem o Centrão, que ele é multipartidário, como uma entidade autônoma. E o Centrão, ele não quer saber de nada, ele quer saber de poder, dinheiro. de Né? Ele quer saber dinheiro, quer espaço. Eu quero dinheiro para quê? Para irrigar, para eu fazer um congresso cada vez maior, cada vez mais conservador. A gente ficou falando, cara, como é que a gente pode ter... Como é que a gente elege o Lula, que é um cara de esquerda, cara de centro-esquerda, mas o nosso Congresso é uma coisa extremamente conservadora. Por quê? Esses caras irrigam de dinheiro todos os quintões, todos os quinhões deles ali. Falei tudo errado, o que eu queria dizer? Um cantão eleitoral Sim. dele. Né? E ele está irrigando aquilo ali, ele não vai sair dali. E hoje em dia, o que o Marcos Nobre chama é que a gente tem um centrão topa tudo. Né? Um centrão, ele fala que você tinha um centrão flex, né? É flex, vai para cá, vai para lá. Exato, você tinha um centrão que não topava alguma coisa, que era o centrão Rodrigo Maia. Ó, nesse pedaço aqui eu não vou. Né? Aquela metáfora do Rei Leão, tá vendo? Aquela parte escura ali você não vai. Aquela parte ali é o bolsonarismo. Para lá eu não vou. Posso até negociar, mas eu não vou. Agora, hoje, você tem um centrão que, cara, para onde for, onde tiver dinheiro, eu vou. E isso é cada vez pior. Lógico, o que a gente vai ver com isso daqui a pouco? Escândalos muito maiores de corrupção do que a gente já viu até hoje. E que não eram pequenos. É isso, né, Cássio? Porque, bom, esse foi um modelo utilizado nos governos do PT, um modelo que deu errado, o Bruno lembrou aqui, né? E do PSDB, né? Do PSDB antes, com PFL, com PMDB na época, reproduzido nos governos do PT, reproduzido no governo Temer depois, né? Reproduzido de outra forma no governo Bolsonaro, como o Bruno lembrou, com a entrega de boa parte do orçamento ali, a transferência do Ministério do Planejamento para o gabinete do presidente da Câmara, Arthur Lira, e aquela história, né? Eu confesso que eu não me lembro quem foi que usou essa expressão e por isso eu não vou dar crédito. Né? Depois que você alimenta o cachorro com carne, você não vai voltar a dar ração para ele, né? Aí é um problema, né? Não, inclusive o Lula parece que não aprendeu a lição dos 2 primeiros mandatos, que ele dava ministérios. Essa estratégia não dá mais certo. Tanto que a gente brinca que ele criou ali no dia da posse, né, o Lula Palusa, né, o Lula Festival. Ele fez um festival de ministérios, 37 ministérios. São muitos ministérios para abrigar toda essa base, mas a gente viu já nos primeiros meses que dar ministério não resolve o problema. Não garante base, não garante voto e não garante aprovação de projetos. E, inclusive, Colombo, até brincando um pouquinho, parece que essa novela aí da reforma ministerial tinha que ser narrada pelo Kleber Machado, né? Porque hoje não. Aí, talvez hoje sim, né? Então, vamos seguir nessa expectativa. Mas, Colombo, eu acho que se o martelo realmente for batido nesse plano que a gente fez do Republicanos, com o Silvio Costa Filho indo para o Portos e Aeroportos, lugar do Márcio França assumindo esse novo ministério do empreendedorismo, cooperativismo, economia criativa, e o Fufuca indo para o esporte mais turbinado, com o dinheiro da taxação das apostas esportivas, acho que o grande vencedor nessa reforma, na minha visão, é o próprio Lula. Porque ele não vai se indispor com poucas pessoas. Apesar de 37 ministérios, o cobertor é curto. Então ele enrolou, criou uma viagem aqui, tinha a cúpula dos BRICS, depois foi para a Europa, depois viagem para a América do Sul, e ele sempre foi enrolando, e ele foi testando ali o quebra-cabeça. Onde é que eu vou me indispor menos? Onde é que eu vou ter menos problema? Quem é que pode ser mais compreensivo com minhas mudanças? Aí não teve jeito, quem pagou o pato foi o PSB, e mais fácil chamar o Alckmin. Tinha muito amigo, tinha parceiro, tu é meu colega. Mais fácil explicar, né? Exato, mais fácil explicar. Exato. E aí o que chegou ali, ó, Márcio França também, ó, seguinte... O que é melhor, um ministério menor na mão ou um grande voando? Então, vamos abraçar aí o Ministério da Micro e Pequena Empresa. Então, acho que essa demora, essa novela nessa reforma ministerial foi devido a ele desenhar vários cenários e qual ele se desgastaria menos, qual teria menos danos, seria a contenção de danos. Eu acho que a melhor estratégia realmente ele tomou agora foi atingir o PSB, porque, querendo ou não, ele tem um espaço muito grande, é um aliado, mas... Como você disse, para conseguir aprovar minimamente um projeto de lei que precisa de uma maioria simples dentro de uma Câmara, vai ele está tentando base. estabelecer uma lógica seguinte, ó, o tamanho do ministério, a importância do ministério tem que ser correspondente ao tamanho do Congresso, ao que você vai me entregar no Congresso Nacional, né? E o PSB, embora esteja desde sempre com o PT, tenha, né,
possibilitado a junção de antigos adversários numa chapa que venceu a eleição, Alckmin e Lula, é um partido menor do ponto de vista do volume mesmo, né? Da quantidade de votos de no Congresso Nacional. né? Como muita gente sempre colocou em risco também a Luciana Santos do PCdoB, né? Sim, que tem o Ministério da Tecnologia, mas tem pouco deputado também. O Dino, né? O Dino, PCdoB, exatamente. Não, eu acho que também que ele conseguiu foi blindar. O Dino está no PSB agora. PSB, PSB. E o que ele conseguiu também blindar é os desejos do PP, que era a pasta da saúde, que tem um orçamento bilionário, e também desenvolvimento social, como o Bruno disse, que é ali o pai e a mãe do Bolsa Família. Por mais que desmembrasse ali o desenvolvimento social, também não agradaria também o próprio PP, mas acho que essa acomodação, por mais que tenha gente um pouco mais satisfeito, outros um pouco menos, acho que ele conseguiu acomodar e evitar ruídos. Dos danos, os menores. Acho que ele conseguiu isso. E se tem alguém que sabe fazer isso de maneira genial, sim. é Se Luiz chama Inácio Luiz Inácio Lula da da Silva. É uma pessoa que sabe fazer política em qualquer lugar do mundo. Né? Não é à toa que o Brasil voltou ao cenário internacional de uma maneira absurda, porque é um cara que sabe fazer política, um cara que sabe jogar esse jogo, que sabe entregar os anéis para não perder os dedos, né? E sabe o que está fazendo. E ele foi falar justamente com quem? Não é porque eu acho que não é só porque o PSB e o PSB é pequeno, é que são caras que sabem muito de política, que é Geraldo Alckmin e Márcio França. E vão compreender o jogo, né? Que sabem esse jogo, sabe esperar, sabe quando é a vez, sabe que o governo começa de uma forma e termina de outra. É o famoso sempre. cair para cima. Com certeza ele deixou o Márcio França ali guardadinho, o Alckmin também vai ter um agrado também, porque deve ter uma reforma ministerial depois das eleições municipais, então deve ter também uma dança das cadeiras já a partir aí de 2024. E também até outro detalhe também que a gente estava discutindo aqui também sobre a questão do desenvolvimento social, enfim, da saúde. O Lula realmente ele conseguiu, eu falei, né, conseguiu blindar esses ministérios que, apesar da saúde ser a Anísia Trindade, que era diretor da Fiocruz, que é mais a partidária, a cota pessoal dele, mas ele conseguiu proteger todos os ministérios do PT. Que são os ministérios mais robustos, né? Tem um orçamento maior. Isso também ele falou, não, isso é meu, eu vou defender, e a dança das cadeiras realmente vai acontecer com esses partidos que ele tentou acomodar ali para garantir uma base um pouco maior, né?